Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Erros e Acertos do Rei Davi. O tema hoje que iremos abordar é a segunda consequência na vida de Davi. Vamos lá para o texto bíblico? 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelha de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunir com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouça, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se e rasgou suas vestes, prostou-se com o rosto em terra, e todos os seus conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi, disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Esse texto está lá em 2 Samuel, capítulo 13, do verso 23 ao 33. Então aqui a gente vê a segunda consequência da vida de Davi. E a gente já tem visto ao longo dessa série de mensagens que a primeira consequência foi devido ao seu pecado que ele cometeu ali com Batseba. A segunda consequência, a gente viu quando a gente falou sobre a primeira consequência, que foi os erros de Davi foram repassados para o seu filho Aminon. A segunda consequência agora já acontece porque Davi omitiu ali na situação de Aminon. Eu falei na semana passada que Aminon ele deveria ser morto por conta do seu estupro, de certa forma, que ele fez, do abuso que ele fez ali com Tamar. Ele precisava ali ser apedrejado, ele precisava ser morto. Mas Davi, como rei, era preciso ali enviar ele para ser morto. E Davi, ele se omite, ele não faz nada, ele protege ali o seu filho. Aliás, era seu filho primogênito, era seu filho querido. Era o futuro rei de Israel ali, provavelmente. E aí ele defende ali Aminon. E aí acontece essa segunda consequência, que Absalão mata Aminon. Agora, o que eu acho interessante é que quando chega o mensageiro e fala assim: Absalão matou todos os seus filhos. E aí chega o Jonadab, filho de Simé, que era irmão de Davi, ou seja, ali um sobrinho de Davi, fala assim: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto, porque essa era a intenção de Absalão desde que o dia que Aminon violentou Tamar, irmã dele. Ou seja, os próprios sobrinhos de Davi sabiam que Absalão ele planejava matar Aminon, muito tempo atrás. E que pai é esse? Que pai que era esse, Davi, o rei Davi? Que pai que era esse que nem sequer imaginou, pensou que Absalão tinha um ódio de Aminon e poderia matá-lo ali, Aminon? Primeiro, Davi não errou só com o pai na situação de Aminon, que ele não disciplinou Aminon. Davi também ele não nem sequer ele soube do desejo de Aminon que ele tinha por Tamar. Ou seja, Davi não escutava os seus próprios filhos. Ele não escutou Aminon quando ele tinha um desejo com Tamar. E ele não escutou Absalão quando ele tinha um ódio por Aminon. Davi, ele era um ótimo rei. Ele era um adorador. Eu não quero que vocês pensem agora que Davi era uma má influência. Muito pelo contrário, a gente já viu que as qualidades de Davi. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Foi um rei de Israel. Foi um rei que venceu muitas batalhas. Era um homem justo. Muitas vezes ele teve chance de matar Saul, mas ele não matou, porque ele sabia que Saul foi ali colocado ali por Deus. Era um homem adorador, que a gente já viu isso, que ele adorava ele de todo o coração. Ele se arrependia ali de uma forma verdadeira. A preocupação dele era sempre o relacionamento com Deus e não ali o que as pessoas iriam pensar. Mas Davi, ele tinha um problema que ele não poderia ver mulher, assim como a gente viu no caso de Batseba, e ele também não era um pai ali exemplar.
porque ele não escutou Aminon e ele também não escutou Absalão. Se ele fosse um bom pai, se ele fosse um pai presente, ele estaria presente ali na vida de Absalão e ele saberia que Absalão queria matar Aminon, mas ele não soube disso. E ele também se omitiu no caso de Aminon. E isso fica de exemplo para nós. Como a gente tem agido com os nossos filhos? Você que tem filho, você que tem uma criança, será que temos dado ouvidos aos pensamentos dos nossos filhos? Antes de Aminon cometer o pecado e antes de Absalão cometer um pecado, o seu coração ali já estava corrompido. No seu coração eles já estavam pecando. Será que temos ciência do coração dos nossos filhos? Será que olhamos para os nossos filhos e dizemos assim: como está seu coração? Seu coração está no Senhor? Há amargura no seu coração? Algum problema em seu coração? Será que conhecemos os corações dos nossos filhos? Ou sou como os Davi, somos omissos ali no cuidado dos nossos filhos? É uma reflexão para a gente pensar. Como tem sido a criação dos nossos filhos? Será que iremos ser ele um pai como Davi foi, mas fora de casa ali ser um cara sensacional? Davi fora de casa era um cara sensacional, era um rei exemplar, era um homem que adorava, era um homem que buscava a Deus, era um homem que tinha tudo ali, né? Um homem que tinha fama, um homem que tinha sucesso, mas em casa ali, Davi, de certa forma, ele errava muito, ele tinha suas derrotas ainda em casa. Será que iremos seguir esse exemplo de Davi, fora ser um cara sensacional, um cara fantástico, um cara que todo mundo ama, mas dentro das nossas casas, seremos um cara que tem derrotas? Não importa se você tem vitórias em casa e tiver derrotas fora. A gente precisa, antes de ter vitórias fora de casa, ter vitórias dentro da nossa casa. O nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. Se o nosso primeiro ministério for uma derrota, não vai valer de nada, toda a nossa vida será uma derrota. O que importa é primeiro olhar para dentro da nossa casa, para depois olhar para fora da nossa casa. Que o exemplo de Davi seja como exemplo para nós, para a gente nunca desanimar, para a gente olhar primeiro para as coisas da nossa casa, olhar para a nossa família, olhar para a nossa esposa, olhar para o nosso cônjuge, olhar para os nossos filhos, para depois sim preocuparmos com a nossa reputação fora de casa. Amém, pessoal? Como eu falei, eu não quero estragar a imagem que vocês têm do rei Davi, mas como é o tema dessa série de mensagens, erros e acertos do rei Davi. Davi teve tanto erros, muitos erros, mas também teve alguns acertos. Teve erros, teve muitos acertos, aliás, mas também teve alguns erros. E que esses erros da vida de Davi sejam como exemplo para nós, para não cometermos esse erro e fazermos melhor do que esse rei que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa o seu comentário, deixa aí um like se você gostou e também se inscreva em nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais uma série com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.